Você tem o círculo trigonométrico. Você tem a identificação aqui, não dá para enxergar muito bem os elementos, mas todos os pontos que têm encontro com a reta vertical ou com a horizontal, você tem os elementos meio, raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu vou puxar melhor para vocês entenderem na questão do triângulo retângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo por quê? Porque ele sempre tem um ângulo de 90 graus. Aqui você tem o ponto A, aqui você tem o ponto B, e aqui você tem o ponto C. Esses elementos são os lados do triângulo. O que difere esses elementos aqui em relação ao que nós já vimos anteriormente em qualquer figura? Esses dois lados aqui que estão formando 90 graus, eles chamam catetos. Esse é o cateto de A para B. Esse é o cateto de A para C. O que acontece? Quando eu tenho esses pontos aqui, eu marcar uma posição qualquer de abertura, nesse caso, o ângulo aqui no ponto B, vamos ver lá, beta, o que acontece nessa condição? Dessa condição, nós temos os elementos na projeção do ponto B ao seu contrário, o lado vai ser igual a B. A projeção da reta em relação ao ponto A vai ser a hipotenusa. Do ponto C ao chão, vai ser o lado C. Nessa condição aqui, nós vamos começar a trabalhar com os valores das razões trigonométricas. Aí vamos ter quem? O seno do ângulo beta vai ser quem? O cateto oposto sobre o valor da hipotenusa. Então, temos lá B sobre A. Aqui nessa condição, cosseno de beta, eu tenho quem? O cateto adjacente, C sobre A. Agora, aqueles valores, como é que nós vamos definir aqueles valores? Antes de ele trabalhar com aqueles valores, qual é a tangente de beta? A tangente de beta é o valor do seno sobre o cosseno. O A e o A são iguais, desaparece. Fica B sobre C. No caso, numa situação de um triângulo, eu vou pegar os valores que dão resultado a isso. Então, o seno de 30 dá meio. O cosseno de 30 dá raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu acho que eu tenho isso num livro aqui do colegial. Eu achei no Google essa fórmula. Achou? Achei. Que senão a situação com os triângulos. No caso, para determinar o seno de 30, cosseno. E essas razões aqui, elas são trabalhadas em cima do triângulo retângulo. Tem uma delas que dá a informação direitinho. Já achei. Bom, galera. Voltando aí. Eu postei no grupo o que eu achei lá do seno, cosseno e tangente de 30. Obtenção daqueles valores que a gente normalmente trabalha na matemática e também na física. E aqui nós temos para determinar os valores do 45 graus. Como é que a gente vai trabalhar com isso daqui para obter aqueles valores de raiz quadrada de 2? O seno e o cosseno têm o mesmo valor. Então, o seno, vamos dizer aqui, 45 graus, é o cateto oposto sobre o valor da hipotenusa. O que acontece aqui? Eu posso ter número decimal, mas nunca número irracional. Então, eu vou fazer quem? Eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo
pelo mesmo radical. Nesse caso, raiz quadrada de 2. Então, aqui eu vou ter seno do ângulo de 45 graus vai ser igual. Em cima, uma vezes qualquer número é o próprio número. Então, uma vez raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. E embaixo, a gente mantém o radical e multiplica os radicandos. 2 vezes 2, 4. Agora, o que ocorre? A raiz quadrada de 4 é possível obter. Qual então vai ser o valor dessa raiz quadrada de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá igual a 4? Então, nós temos lá o valor 2. 2. Então, esses são os valores. Por que aparece raiz quadrada de 2 sobre 2 para 45? Raiz quadrada de 3 sobre 2 para o valor de 30 graus. Ah, então, pelo que eu estou entendendo, são valores pré-determinados. Não importa o tamanho do desenho aí, no caso, né? Do triângulo retângulo, independente disso, vai ser sempre o mesmo valor pré-determinado. Exatamente, Bruno. É isso mesmo. Para Ah, qualquer tá. valor, ele já é pré-definido já. Eu imaginava que ele fosse variável, por isso que eu te perguntei de onde ele veio, mas já que não é variável, então já deu para entender melhor. Não, ele não é variável, não. Qualquer número que envolva esses ângulos, por isso que eles são chamados de ângulos notáveis. Qualquer elemento que envolva esses ângulos, eles vão ser sempre já definidos como 1 para 1 e a raiz do número. De lá, Beleza. de 30, nós tínhamos raiz quadrada de 3, que eu tirei da foto do livro. Então, o que acontece? Ele foi determinado para aquele tipo de peça. Mas Uhum. todas as outras peças são múltiplas deles. Então, você tem Tá. lados que, vamos dizer, fosse 4 e 4 para o quadrado. O 45 não altera. O seno dele vai ser sempre raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá. Beleza. Vamos buscar aqui de novo nossa pequena brincadeirinha aqui. Bom, e nós temos então a questão do trabalho com o cosseno. Temos o trabalho que a força faz um ângulo. Nesse caso aqui, ele está dando como delta, como θ. Então, o trabalho igual a força vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento. Então, qualquer que seja o valor de θ, ele tem que ser dado para a gente. Então, você tem que ser informado para a gente. E aí vem uma coisa que impede muitas vezes a obtenção do trabalho, o atrito. Então, o que é o atrito? É a condição de um trabalho contrário ao que está pedindo para ser feito. É aquela força que a gente vai sobrepujar ou vai vencer. Nessa condição, você percebe um rapaz aqui fazendo força para puxar um carrinho cheio de mercadoria. Então, o que ele está fazendo aqui? O trabalho vai ser igual a força vezes a distância. Vê que a força dá dado 90 libras. Então, a força que ele está vencendo. Vezes 200 pés. Isso dá um total de 18.000 libras-pés. A distância que ele está percorrendo com essa mercadoria é 200. Mas olha a explicação que tem no texto. Uma carga tem 900 libras. Então, toda essa carga, a massa dela é de 900 libras. Sendo puxada a uma distância de 200 pés. Então, o que acontece? O trabalho, a mercadoria pesa realmente quanto? Ele vai fazer 900 libras por 200 pés. Então, o trabalho aqui de 180.000 libras-pés. Agora, por que esse elemento aqui está diferenciando do cálculo mostrado na figura? O que ocorre? Ele está brigando contra o atrito de rolamento. Esse atrito de rolamento
tem quanto? 90 libras. 10% do valor da carga, que é, no caso, a condição que ele tem aqui. Então, nessa condição aqui, a força de atrito, se ela for uma situação que você não possa vencer, não pudesse conseguir trabalhar, ele ia ter, então, que seria uma força menor que 18 mil. Ele tem que fazer uma força que dê de 18 mil para mais de 18 mil libras-pés. E aí nós temos ainda 3 tipos de força de atrito. Quais são os tipos de força de atrito? A primeira, a estática, que mantém o objeto parado. A segunda, deslizamento. E a terceira, de rolamento. A estática, aqui dá como um F', que é a questão do peso do corpo. Na condição aí, essa força estática, ela mantém o corpo parado. Então você pode fazer a força que você pensa que seja necessário, mas o corpo não vai sair dali. Então você tem uma constante. A natureza da superfície é indicada pelo coeficiente de atrito inicial, dado pela letra K. Então você vai ter o peso do corpo multiplicado pela letra K. Vai ser o valor da força que ele está desenvolvendo contra aquele objeto. O que nós temos aí como exemplo? Se o coeficiente de atrito de um bloco liso de ferro em uma superfície horizontal lisa é de 0,3, a força requerida para movimentar o bloco é de 10 libras. Será de 3 libras. Um bloco de 40, 12 libras. Isso quer dizer, você tem esse bloco que pesa 10 libras. Então, você tem lá a constante de atrito, 0,3 vezes 10, que é a massa do bloco. Então, o coeficiente de atrito a ser vencido é bem menor do que a força aplicada no bloco para ele se movimentar. Então, aqui vai ter que fazer quanto? A força aplicada vai ser o valor de K, 0,3 vezes 10. Então, a gente tem que dar uma força de 3 libras sobre esse corpo. Tudo bem? Sim. E a questão do deslizante. Que exemplo a gente pode ter como deslizante? Algo que desce? Desliza? É isso que desliza. Mas é uma coisa que não é igual ao bloco, que a gente está vendo aqui anteriormente, que ele não desliza naturalmente. Nesse Tá. caso aqui, é de deslizante, você tem um μ vezes a força normal. No caso, o pneu do carro, o pneu da bicicleta, são deslizantes. Nós não somos deslizantes, nós somos aquela condição anterior. Então, aqui o que ocorre? Eu vou trabalhar a força, vai ser igual o valor de... Ele deu aqui como mu, mas não é mu, é mi. Mi vezes a força normal. A força normal, ela age no corpo da seguinte forma. Você tem aqui o chão e aqui tem o corpo. Do centro do corpo para cima, age a força normal. Isso é para quê? Para manter o corpo em equilíbrio sobre o chão. Para que ele não afunde no chão e nem tenha alguma outra problemática. E o coeficiente de atrito nessa condição aqui deslizante, ela vai depender do tipo de asfalto, de tipo de chão, de tipo de cimento, e essas condições. Então, esse aqui é o caso do... Esse daqui ele não apresentou nenhum problema. Então, a força é o valor de μ vezes a força normal. Vamos supor que você pega aquele mesmo carrinho. Só que lá, ele está dando 0,3 de deslizante. Está dando 0,3 de deslizante. Supondo que esse aqui tenha as rodas, seja 0,2. O que acontece aqui nessa condição?
Então, a força de atrito aqui, nessa condição aqui, vai trabalhar vezes a força normal. Então, a força de atrito, Mi, vezes a normal. Supondo que esse corpo tenha um peso de 40 libras, que se trocando é a força-peso. Então, o que que ocorre aqui na condição? Força-peso A internet tá fraca. equivale à força normal. E aí? 0,2 vezes 40. Tirando a parte que representa o decimal, ficamos com dois números inteiros. 2 e o 40. 2 e o 4. E o 0 também desaparece. 2 vezes 4 Mano, eu não aguento, mano. Eu não aguento, velho. dá 8. Nessa condição, libras de trabalho. Eu fiquei sem saco, mano. Começou a fazer online aqui, mas eu não consigo concentrar no bagulho, ó. Fica o som. E aqui você tem um atrito de rolamento. Então, o que que ocorre aqui? Você tem que a força de atrito para um objeto montado sobre rodas, Roda Thalita. chamado de atrito de rolamento. Nós ficamos jogando poker, velho. E aqui você tem. Essa força pode ser calculada pela mesma equação do cálculo do atrito deslizante, que é o valor de μ vezes a força normal. E ela varia de 0,001 a 0,003, sendo muitas vezes desprezado. Então, nessa condição aqui, por ser 1 milésimo ou 3 milésimos, ela não faz tanta diferença, porque o objeto está deslizando, está girando. É tal o exemplo que nós temos aqui. Uma aeronave com peso total de 79.600 libras, rebocada sobre uma pista de concreto. Qual a força deve ser exercida pelo veículo rebocador para manter a aeronave rodando após iniciar o movimento? Então, se é 0,02, isso quer dizer 2 centésimos, eu vou eliminar essas duas casas com os dois zeros lá. Aí você tem dois inteiros. O elemento 2, 796. Fazendo a multiplicação desses dois, obtemos 1.592 libras de força. 1.592. Tudo bem? Até aqui ficou legal para vocês? O que é Sim, ficou. potência? Potência é o número decimal em cima do. Exemplo elevado a décima, a potência de 3, potência de 5, é isso? Não. Esse caso aqui, a potência é quase que uma grandeza. O que a potência para a gente na física diz? Termo. Cadê aqui? Não, aqui não está dando a situação real. Aqui. Potência é o meio de produzir trabalho. Na física, é essa a definição correta dela. E aí, como que eu calculo a potência nessa situação? Então, se eu tenho aqui. Aqui em cima não tem, aqui embaixo mesmo. 2.000 RPMs. Então, aqui, ele porém não poderá girar a hélice a 2.000 RPMs. É uma afirmação que o pessoal diz que muitas vezes é colocado como uma situação errada. Porque esse RPM está trabalhando com cargas de questão de velocidade, rotações por minuto. Então, aqui o que ocorre? A potência, ela é uma razão do trabalho pelo tempo. Então, nessa condição, por que eu estou falando de trabalho? Aqui tem força e distância. Que força vezes a distância é trabalho. E dividir pelo tempo que isso ocorre. O que acontece na língua inglesa? Na língua inglesa, essa questão de tempo, ela não tem alteração como a gente tem no nosso dia a dia. Como assim? Se eu estou trabalhando com libras pés
por segundo, o final até o segundo. Libras-pés por minuto, até o final é sempre por minuto. Mas como que eu vou calcular a potência? Eu vou trabalhar libras-pés por segundos, vou ter o valor dele, da potência por segundo. Se eu estiver trabalhando libras-pés por minutos, eu vou trabalhar a potência por minuto. Tá travando. Oi? Ah. Tá ligando sua voz. A internet aqui tá meio complicada. Vamos conseguir manter um pouquinho. Então, retornando aqui, se eu pegar a potência e trabalhar libras-pés por segundo, o final dele a gente não tem que transformar em minutos nem fazer a inversa dela. Vai trabalhar libras-pés por segundo, fica libras-pés por segundo. Se eu estiver trabalhando libras-pés por minutos, a resposta da potência será libras-pés por minutos, dividido por minutos. E aqui nós temos o exemplo. O motor de uma aeronave pesando 3.500 libras foi erguido a uma altura de 7 pés para ser instalado em uma aeronave. A talha foi acionada manualmente e exigiu 3 minutos de manivela para erguer o motor. Qual potência foi desenvolvida pelo operador da manivela da talha? Não considerar o atrito da talha. Então, o que ele fez aqui? 3.500 libras vezes 7 pés, dados por minutos. Mas espera aí, quantos minutos ele usou? 3 minutos. Então, vou ter o valor aqui. Ele fez uma coisinha meio estranha. É que eu tô vendo. Aí que eu vou tirar esse bug daí da gente. Potência. Você tem 3.500 libras. 7 Vezes 7 dividido pés. por 3. Dividido por 3. É o tempo aí. Então, o que acontece? Multiplica aqui os dois, depois divide por 3. Por quê? Eu já não faço a divisão direta por 3 inicialmente. Porque aqui, nenhum dos números é divisível por 3. 3.500 não é divisível por 3, o 7 não é. Então, primeiro eu multiplico em cima e depois eu divido. Então, temos lá 0, 0, 35, sobem 3, 7 vezes 3, 21, com 3, 24. Dividindo isso por 3. O que deu errado aqui no texto é o quê? Esse min com 3 no final aí. É isso daí que bugou a cabeça. Então, isso daí vocês eliminam isso aí não tem. E vai ser os 8.167 aproximado da potência. 8.167. Aí vem a unidade medida. Libras-pés por minuto. Então, esse 3 aqui no final não tem. Tá. Aí você vem. Mas como é que eu vou fazer? Porque a potência normalmente é dada em quê? Em HP. Como é que eu vou calcular esse HP? Existem dois processos. Se eu estou trabalhando em minutos, eu vou trabalhar com o HP, com esse valor de dado em minutos. Se eu estiver trabalhando em segundos, o HP tem que ser trabalhado com o elemento dado em segundos. Onde é que está isso? O fator de transformação é esse. 5 FT 550 libras-pés por segundo. Então, quando for dado o cálculo da potência for dado em segundos, libras-pés por segundo, para eu saber o HP, eu divido por 550. E se a potência for trabalhada em minutos, como é o caso de cima, eu vou dividir o valor por 33.000 libras-pés por minuto. Então, nessa condição aqui, eu tenho que fazer
tanto uma quanto a outra é divisão. Então, As aqui, duas, então, seria a divisão, tanto segundos como os minutos. sim, porque aí você vai transformar isso em HP. Então, aí para Entendi. você transformar isso em HP, você vai pegar esse valor da potência e vai dividir pelo valor que eu tenho lá. No caso, 8.167 libras-pés por minuto. Como ele foi trabalhado por minuto, aí eu vou analisar. Vai ser dividido por quem? Por 33 mil libras-pés por minuto. Então, eu coloco 33 mil libras-pés por minuto. Vocês vê que igualaram as unidades de medida. As unidades de medida sendo igualadas, elas desaparecem. E muda de nome. Então, aqui vai acontecer quem? Fazendo a divisão desses dois valores, aqui na própria apostila já tem o resultado que eles fizeram dessa divisão. Vocês têm lá força vezes deslocamento dividido pelo tempo, vai dar 0,247. 7. Ou Ou cerca de 0,25, que equivalente é a 1/4 de HP. Então, para ele fazer esse trabalho, a potência dele foi quanto? 8.867 libras-pés por minuto. Qual é o valor desse motor em HP? 1/4 de HP. Tudo bem? Uhum. Aí você tem a condição aqui. Potência é razão do trabalho. O que é a razão? Razão é toda a forma que eu posso colocar em forma de fração. É a mesma fração, só que dito em razão. Então aqui eu tenho trabalho sobre tempo. Então no sistema métrico, aqui como eu falo sistema métrico, é o Sistema Internacional de Medida. A unidade dele é watt, que equivale a 1 joule por segundo. O watt é a unidade medidora de potência. Então, o motor com potência de saída de 5.000 watts é capaz de fornecer 5.000 joules de trabalho por segundo. 1 kW é igual a 1.000 watts. Portanto, o motor tem potência de saída de 5 kW. Ou seja, Isso quer dizer, são 5.000 watts equivale a 5 kW. E aqui vai dando outras informações, como base de 10 joules. Só que esse caso do sistema métrico, sistema internacional, a gente não utiliza muito. Vai utilizar mesmo o sistema inglês. Então, no caso, vocês se apeguem mais com isso daqui. Essa parte de imagem ele não marca. Só mesmo com essas situações aqui. Que eu tenho libras-pés por minuto, libras-pés por segundo. O único elemento que você pode ter que fazer alteração, por se tratar de minuto e segundo, é o elemento dado em horas. Vamos dizer, o número de horas que você fez aquele determinado trabalho. Então, aí na condição de horas, aí você tem que transformar em minutos ou em segundos. Aqui que você acha mais fácil. Por fim, energia. Em muitos casos, quando um trabalho é executado em um objeto, muitas vezes são dadas condições de retenção e habilidade para posteriormente executar um trabalho. Então, quando você retém uma certa quantidade de força ou alguma coisa assim para futuramente fazer um trabalho, isso é energia. Quando um peso é levantado a certa altura, com o levantamento de um martelo, ou quando o retorno de uma mola de um relógio, ainda haja trabalho, o objeto adquire condições de produzir trabalho por ele próprio. Na condição aqui que ele está colocando, é uma forma de você trabalhar com outro tipo de energia.
Aí você trabalha com energia potencial gravitacional, que é o peso multiplicado pela altura, ou energia potencial elástica, que é um caso da mola que você esticou, ela retorna. Você comprimiu, ela te empurra para você, ela vai usar aquela mesma energia contra você. E aí vem que nós vamos trabalhar realmente. Energia potencial. O que é energia potencial? É normalmente utilizada com o trabalho com a ideia de altura. Peso multiplicado pela altura. Energia potencial gravitacional. Só que nós temos outros dois tipos. A posição. Então, você tem energia potencial aqui elástica do arco. A altura da água, para fazer a queda das águas, que é o desvio de distorções de corpo elástico, que é a primeira mesmo aqui, e por ação química. São esses outros três tipos de energia potencial. No caso, o líquido é a bateria. Deixa eu ver onde é que está aqui o negócio que é mais interessante. Aqui. Energia potencial, peso vezes altura. Então aqui nós temos um exemplo bem legalzinho. O tamanho da brincadeira é boa. Saúde. Obrigado. Tô com um negocinho na garganta até agora. Não sei o que eu comi de errado lá. Supondo aí a situação. Você tem um avião que tem um peso 110 mil libras. E ele está a uma altura 15 mil pés. Você repara que a unidade de energia é igual do trabalho. É a mesma coisa. Porque você vai estar trabalhando quem? Peso e altura. Vai ter um trabalho realizado aí. Nessa condição, a energia potencial vai ser igual 110 mil multiplicado por 15 mil. E aí, como é que faz? Você pega os números diferentes de zero. Quem são os números diferentes de zero? O 11 e o 15. Uma dica bem simples para vocês não errarem nunca essa multiplicação. Sempre por 11, funciona da seguinte forma. Você vai pegar o número que está sendo multiplicado por 11, abre ele. Então, 15 dá um espaço entre 1 e o 5. E o que vai no meio? A soma dos dois. 1 mais 5. 1 mais 5? 6. Pronto. Já multiplicou por 11. E Sério? aqui você coloca só isso. E aqui você vai colocar os elementos zeros. 4 zeros de um com 3 zeros do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está calculado a potência, energia potencial nessa condição aqui. Caramba. Então, se eu vou multiplicar por 11, o número está sendo multiplicado por 11, você abre ele. Cuidado, porque quando você trabalha com 3 números, essa situação não é muito possível, não. Agora, números com dezena e sem dezena e unidade é mais fácil. Só abrir ele e fazer essa condição. E agora? Como é que eu escrevo essa condição aqui de um jeito mais simples? 1,65. Pega os números 165, multiplica pela base 10. Aqui, para a notação científica, tem uma identificação. Qual é? O número tem que ser
maior ou igual a 1. E o mesmo número tem que ser menor que 10. Então, o conjunto que ele trabalha é esse aqui. O número tem que estar entre 1 e 9. De 1 a 9 eu posso utilizar. Então, para eu fazer com que esse número se torne possível, eu separo da esquerda para a direita o primeiro número dos demais com ponto. Então, o 1 separou do 6 com ponto. Esse mesmo ponto eu levo lá em cima, separando o 1 e o 6. Quantos números ficaram depois do ponto? 9. 9 números. Os 7 zeros mais 2 casas. 9. Ou a nona. Isso. Pronto. É por isso que dá esse resultado aqui embaixo. Aquele, no caso, ele calculou inteiro. 1.650 milhões de libras-pés. Isso é a pequena energia potencial que o avião tem a 15 mil pés. Quando ele fala de 110 mil libras, não é só a máquina do avião. É a máquina dele, mais o peso dos passageiros e mais o peso da carga que está levando. Então tem tudo isso contado. Então você tem 1.650 milhões de libras-pés de energia potencial. Tudo bem? Uhum. Eu acho que lá na apostila tem mais algumas brincadeirinhas dessas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e já puxo para vocês. Aqui nós temos alguns exemplos que nós já fizemos de hoje. Um carro percorre uma distância d por causa de uma força aplicada sobre ele. Determine o trabalho realizado em cada caso. Então aí vou passar primeiro para uma outra situação que eu preciso ver com vocês lá a respeito desse daqui. A gente já volta e já faz uns exercícios desses. Vocês percebem que aqui todos eles têm o valor do grau, do ângulo e o cosseno. E tem o valor numérico de cada um deles. A pressão, cálculo da força. Um corpo de peso P está a uma altura H. Calcule a energia potencial do corpo, em cada caso. Essa brincadeirinha aqui. Então, ele tem o peso. É 15. Você tem 15 libras. E a altura que ele está. Nesse caso, 3 pés. É só você multiplicar os dois valores e dar o valor dele 45. em libras-pés. Nesse caso, 3 vezes 15 vai dar 45 libras-pés. Certo? Professor, Oi. Certo? tem como dar uma puxadinha na lousa aí para mim, por favor? Deixa eu ver esse aqui. Melhorou? Melhor. Melhorou. Valeu. Aqui eu também já tenho de potência. Caramba, dividido. Caramba. Então aqui nós já fizemos aqui a letra A. Aqui eu não coloquei nenhuma com 11. Não vai dar pra fazer aquela brincadeira legalzinha lá. Não. Se você pegar aqui, 8. você tem aqui 9 libras de peso, 40 pés de altura. Será que ela vai ser maior que a primeira? Porque o peso dela é menor. Total. Aí a gente mostra por forma numérica que é o seguinte: quanto mais alto, pior é a queda. Então, se tem um corpo com 9 libras e está a uma altura de 40 pés, vai ser muito mais pesado de energia potencial que ela possui do que a primeira, que eu tenho 15 libras em 3 pés. Então, o que ocorre? Fazendo 9 vezes 40, nós teremos 360.
sendo que a primeira deu apenas 45. Então, 40, quanto mais alto, pior é a queda. Então, nessa condição aqui, eu tenho aqui 9 libras por 40 pés. É bem maior a energia potencial gravitacional do que a primeira, que eu tenho apenas 15 libras por 3 pés. Essa letra D é bem facinho. Multiplicação por 10, por 100, por 1000, não se faz. Só faz uma vezes 12, vai dar 12. 302 zeros. Esses 2 zeros. 1.200 libras pés por... 1.200 libras pés de energia potencial. Tudo bem? Fiquei preso comigo, é isso. Fiquei preso comigo. Aqui nós dois na verdade? Deixa aí. Deixa os caras lá. Não passou certo. O cara tá falando que vai ter preso, ele é louco, né? Essa daqui já é um cálculo de... Já vai seguir? Deixa eu ver um outro. Um móvel percorre certa distância por causa de uma força F aplicada sobre ele, que forma um ângulo horizontal de deslocamento. Logo, o trabalho realizado em cada caso, ele quer que seja determinado. Então, aqui eu tenho a força, 40 libras, distância, 30 pés, cosseno de 30 igual a 0,87. Então, aí, qual vai ser o trabalho? Ou seja, 40 vezes 30 vezes 0,87. É isso? Isso mesmo. E agora? Professor, aí a gente vai fazer 8,87 porque você determinou, né? Se fosse só cosseno de 30, a gente poderia fazer 0,9, né? Sim. No caso aí, você, se não tivesse informação disso, você já poderia fazer 0,9 direto. Nessa condição, ele foi pedido 0,87. Sim. Boa observação sua. Sim, isso que eu pergunto. É, sim, porque já estava determinado esse número. Aí eu perguntei, se tivesse só o ângulo de 30, a gente poderia usar um dos três, né? Que seria Sim. relativo para nós mesmo. Isso. Porque aí, no caso, o que acontece? Se a pessoa falar, o ângulo é 30 graus. Você tem o cosseno, você determina aí. Aí você já sabe que o cosseno pode ser 0,9, você já usaria 0,9 na brincadeira. É isso mesmo. Sim, entendi. Agora, como ele já deu o valor da força, a distância, e deu o valor do cosseno, você tem que usar o valor que ele pediu. E agora? Quantos zeros nós temos aqui? 2. Pode cortar os dois? Pode cortar os 2 zeros com as casas decimais. Por quê? Porque eu estou envolvendo apenas multiplicação. Então, cortam-se os 2 zeros e corta o elemento que representa a parte decimal, que vai dar o número como decimal. O que nós Vai dar temos 4 aqui? vezes 87. 4, isso mesmo. Todo número inteiro. 4 vezes 3 vezes 87. E aí você 12. trabalha a brincadeira como você achar melhor. Você pode fazer 4 vezes 3, depois vezes 87, 87 vezes 3, ou 4 vezes 87. Na condição aqui você pode ter 12 vezes 87. 87.000. E alguma coisinha. E 44. 1044? Aqui, você pega pela unidade primeiro. A unidade é 2. Então, 2 vezes 87. 2 vezes 7, 14. Vai 1. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1,
17. 17. Aí você tem a parte, a parte da dezena que vale 10, vale 1. Uma vez qualquer número é o próprio número. Então você joga o 7 no lugar da dezena, Jogo 8 8 ali no lugar também. da centena. Somos 2. 4, 4, 14, vai 1, 1, 10. 10. É isso mesmo. 1044. Aí o que ocorre? A unidade de medida continua sendo libras, pés. Facinho? Uhum. Cuidado que na hora da prova vocês começam a tomar, olhar assim, fala, tá facinho, tá facinho. Chega na hora da prova eu vejo o pessoal tremendo. Porque pensa que a Fica prova é tão nervoso. difícil. A prova é bem fácil, Ou- bem tranquilo. Nervoso. É, nervoso faz a pessoa ficar mesmo com medo de errar. E eu já falo, já vou ser bem aberto com vocês. Não é necessário ter medo de errar. A prova é sempre questões objetivas, diretas e fáceis. É olhar, fazer os dados de lado e calcular a brincadeira. A observação que você fez na letra, cadê aqui que a gente, na letra A, olha aqui a letra K. Da câmera. Você tem F igual a 63 libras, D igual a 15 0,9. pés, cosseno de 30. Vamos dizer que a pessoa jogou o cosseno de 30 para a pessoa que vai fazer o trabalho. No que ele definiu? 0,9. Então, eu tenho 63 vezes 15 vezes 0,9. Como é que vai ficar essa condição aí? 33 vezes 15 vezes 0,9. Dessa Meu vez, Deus. a gente não tem nenhum zero aqui para trabalhar com ele. O que a gente faz, então, com essa condição? A gente utiliza qualquer um dos números e multiplica por 0,9. Só que aí tem que contar o ponto ainda. Como é que eu vou fazer, então, a brincadeira aqui? Eu vou pegar o 15 com 0,9. 9 vezes 5, 45. 45, Sobe 4. 9, 9 vezes 1 dá 9, com 4 dá 13. 13. O ponto vai ficar da direita para a esquerda uma casa. Então, 90% de 15 dá 13,5. Que multiplica, 53. e aí você faz reverso. Você não vai pegar o maior vezes o menor. Você pega o menor vezes o maior. Onde que eu estou vendo o maior aqui? Sem ver o ponto, eu estou vendo 135. E aqui eu tenho 63. Então eu faço 63 vezes 135. Vou empurrar um pouquinho mais a lousa. Então aqui, 3 vezes 5, 15. 15. Sobe 1. Sobe 3 vezes 3, 9. 9. Mais 1, Vai 1, 10. 10. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 3 1. com 4. Então já tem o primeiro valor lá. Aí eu vou fazer agora com o 6. 6 vezes 5, 30. 30. Sobem 3. Isso. 6 vezes 3, 18. 2, Com 3, mais 3, 21. 21. Subiu 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 3 com 2, 8. somando os dois, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 8. Só que aqui não é 135, ele é 13,5. 5. Então, lá no nosso resultado, da direita para a esquerda, coloca o ponto de volta. Então, nós temos quem? 850,5. Ah, mas se eu quiser arredondar essa brincadeira, eu posso? Pode. O 5 é igual a 5. Então, na questão do arredondamento, você tem que o número
ele exerce duas situações. Menor que 5, joga fora. Não tenha dó. Maior. Simplesmente joga fora. Se o número for maior ou igual a 5, ao anterior soma 1. Sim, 151. Então, nesse caso aí, ao invés de eu trabalhar com 850.5, como o elemento é igual a 5, 851, valor aproximado. Não é o valor exato. Assim, com muita exatidão. Então, você pode falar, dá 850.5. Se trata de tijolo, se trata de bloco, esse ponto 5 já não, você não vai comprar meio tijolo, você vai comprar o inteiro. Aí, se vai quebrar, na hora, ele vai ver. E se for no caso de saco de cimento ou de areia, ainda dá para, ou de pedra ou de areia, ainda dá para fazer essa condição de meio existir. Ou até menos, ou até abaixo disso. Tudo bem? Sim. Esse daqui é trabalho também, que a gente já fez uma situação lá para trás. Essa aqui a gente estava identificado lá com a pressão. Nós vimos algum exemplo lá na apostila a respeito disso aqui. Vamos dizer que a fórmula da pressão é essa. Pressão igual a força sobre área. As duas variáveis são essas aqui. Força igual a área vezes pressão, e área é pressão, é a força sobre a pressão. Na primeira aqui, está pedindo o seguinte. Eu tenho força de 800 libras, área aplicada a essa força, 50 polegadas quadradas. Qual a pressão que está sendo exercida nesse ponto? 16. Você tem 800 dividido pelo 50, Dividido 16. por 50, 16. Libras por polegadas quadradas. Como se trata de, não é, esse caso aí, não é PSI. Por que não entra o PSI? Porque você está trabalhando com coisa sólida. PSI é apenas com a questão da pressão atmosférica ou pressão de um gás. Questão de um sólido, você tem aí a pressão, 800 por 50. Fez a divisão, você tem 16. E aí a unidade de medida fica quem? Libras por polegada quadrada. Então você vê que a diferença entre as unidades de medida de questão de pressão, elas têm essa lógica. Sólido, libras por polegada quadrada, dessa maneira escrita aqui. LB por square inch. Agora, se for questão de gás ou questão de fluido, ele vai trabalhar com PSI, pound square inch. Tudo bem? Aqui é tudo. Uma parte é pressão. Essa daqui é a força. Nessa letra K, qual é a força em libras, sendo a área de 42 polegadas quadradas e 4,5 libras por polegada quadrada. Nessa condição, qual a unidade de medida que se repete em posições contrárias? Aqui, nós vamos olhar a fórmula da força. A força é área vezes pressão. Então, aqui eu tenho o valor na área square inch no numerador e eu tenho square inch no denominador. Vão desaparecer. Então, eu vou ficar apenas com libras para força.
Nessa situação aqui, esses dois números vão se multiplicar. 42 vezes 4,5. 4,5. E agora? Cinco, 10, aí 1. 20, 21. 8, 12. 189. Você tem 42. Vezes 4,5. É igual Separa a os números. 189? Trabalha com os números como a gente trabalhou o anterior aqui. Esquece do 42 ponto. vezes 45. 2 vezes 45 dá 90. 4 vezes 45, 180. Que o 4 é o dobro de 2. Então, 2 vezes 90. 2 vezes 45 dá 90. 2 vezes 90 dá 180. Então, aqui você tem 90 mais 180. Quanto vai ficar essa brincadeira? 0. 17. Sobe 1. Vai 1, 2. Espera aí. 2 vezes 45 vai dar 90. Ué, vai dar isso mesmo. Ah, eu coloquei o 0 na posição errada. Espera aí. O 4 é na posição da dezena. Então é 0, 8, 1. Agora tá certo. 0, 9, 8, 1. Como a gente tirou o ponto da jogada inicialmente, agora a gente tem que devolver o ponto antes de levar ele para a resposta. O ponto separa quantas unidades? Uma. Então aqui você separa apenas uma unidade final. No caso, da direita para a esquerda, apenas o 0. Ficou o valor de 189 libras. Igualzinho que alguém já respondeu aí. Tudo bem? Sim. Por isso que tem bastante de cálculo de pressão. Que essa aqui vai ter a letra T. Poucas contas aí. Poucas contas para quebrar a cabeça. Só tem tamanho esses blocos de exercício. Aqui, potência da máquina é o que a gente viu agora há pouco no cálculo aí. Essa potência ela não está pedindo para ser trabalhada com um HP. É só potência normal mesmo. Então aqui você tem essa condição. 7.400 libras. Vezes A 35. distância é 35 pés e o tempo é de 40 minutos. 40. E aí, como é que vai ficar essa coisinha linda aí? 34 vezes 35. 20. Sobe 2. 14, 35. 2, 37. 370. 12. Sobe 1. 7, 14, 22. 35. 270. O que você enxerga aqui de maneira prática para ser eliminado? Eu tenho um 0 embaixo e 2 zeros em cima. Os 2 zeros. Corta o 0, cortou o 0. Ali, eu não sei se vocês se lembram da matemática, chamado critérios de divisibilidade. O que é o critério de divisibilidade? Sem você fazer a conta, você determina se o número é ou não divisível pelo número que está sendo identificado. Nesse caso, critério de divisibilidade por 4, quando o número termina em 2 zeros, ou quando os dois algarismos formam um múltiplo de 4. Aqui, formou 40. Então, quer dizer que
todo esse conjunto aqui é divisível por 4. 740 é divisível por 4. Então, divide 740 por 4, o resultado multiplica por 35. 35. 7, 1. Sobra 3. 34. 4, 32. São 8. 18. 32. Então, 1 vezes 4, 4. Para 7 sobra 3. Desceu 4. 8 vezes 4, 32. Para 34 sobram 2. Sobra 2. Baixou 0. 0. Dá 5. 5. Sobra. 185 vezes 35. Então, deu uma conta exata com o resultado 0. Então, a potência aqui, você vai ter 185 vezes 35. Já eliminou a divisão que existia ali. Então, 5 vezes 5 são 25. 25. Vai 2. Sobe 2. 5 vezes 8, 40. Com 40. 2. 42. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4. 5 com mais 4, 9. Mais 3 vezes 5, 15. Sobe Vai 1. 3 vezes 8, 4 vai 24. 1. Com mais 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Somando, 5. 5, 7. 9, 5. 14. Sobe 1, Vai 1. 6. 6. Então, 6.475. isso. Nessa condição que nós temos aí, libras-pés por minuto. Essa é a potência exercida para produzir o trabalho. Se você fosse fazer o HP dessa brincadeira, como é por minuto, é só dividir por 33.000. A gente não vai fazer isso porque aqui não pediu essa condição para a gente. Os exercícios que a gente tinha que fazer. Tá. Tá certinho. Isso aqui é de pressão que a gente já fez ontem. Então vamos voltar lá na apostila, vamos terminar ela. Ou uma parte dela agora. Aí nós temos o movimento dos corpos. O que você entende por movimento uniforme? O que você te leva a lembrar de movimento uniforme? Movimento de algum objeto? O que você lembra de movimento uniforme? O que vem a ser? Aqui. Ó, tá pagando bem rapidinho. É, aprendi isso ontem. Pegou? É. Apanhei tanto com essa máquina, com esse negócio que agora eu tô conseguindo fazer as coisas mais práticas. rápido. Opa! Vamos escrever direito. Movimento Com fome. uniforme. O que você se lembra disso no questão da física? O que ele nos mostra? É um movimento
É o movimento em que a velocidade é o quê? É aplicada? Quase isso. É contínua? Ela é aplicada, é contínua Constante. ou constante. Isso dá que ela não pode ser colocada como igual a zero. Ela é colocada assim. Então ela não altera no decorrer do tempo que ocorre o movimento, a velocidade não se altera. Isso aqui no movimento uniforme, normalmente ele tem uma aplicação em linha reta, movimento retilíneo. Então é em linha reta. Se a gente voltar no tempo um pouquinho agora, lembrar que a gente trabalhou com questão de trabalho, foi dado na questão das formas que a gente identificou o trabalho de puxar carro, de empurrar alguma coisa, sempre em linha reta. Então, nessa condição, quando você tem um deslocamento em linha reta, você está trabalhando com movimento uniforme, em que a velocidade sempre é constante. Agora, se eu pegar uma linha sinuosa, aí já entra uma outra situação. Já entra aceleração, já entra variação de velocidade. Então, esse daqui é chamado de MRU. E esse nosso pequeno elemento aqui inicial, ele vai ser quem? Vai ser o movimento em que o veículo vai fazer essa trajetória desse ponto referencial até esse ponto referencial, só que com uma velocidade comum, simples. Então ele vai fazer esse percurso com a mesma velocidade que ele começou a primeira parte desse trajeto. Então, se nesse primeiro trajeto inicial aqui ele começou com esse tipo de velocidade, ele não vai aumentar. Vai manter isso até chegar no destino dele. Um exemplo disso são as placas que nós temos em determinadas rodovias. Velocidade máxima 90 km por hora. Então, vamos dizer, você começou no zero aqui, a 90 km por hora. Você vai manter essa velocidade até o final do percurso. Então, isso é movimento uniforme. E aí, de onde vem essa condição inicial? A distância, o deslocamento aqui, vai ser dado a velocidade vezes o tempo. Então, daqui nós temos a condição seguinte, que esse elemento, essa velocidade, essa condição de espaço, ela é o que em relação a tempo? A distância em relação ao tempo, ela é um elemento, deixa eu ver aqui, a distância sobre o tempo, ela é diretamente proporcional. Por quê? Porque a velocidade indicada aqui, ela é constante. Ela não tem alteração. Tudo que dá exato um elemento por uma constante, que vai dar o resultado de uma constante, nós chamamos de diretamente proporcional. Então, isso aqui você tem que D diretamente D é diretamente proporcional a T. Então, o deslocamento é uma condição de quanto maior é o tempo, maior é o deslocamento. Quanto menor é o tempo, menor é o deslocamento.
Então, isso quer dizer diretamente proporcional. Então, aqui D, relação ao T. Tudo bem? Sim. Se você olhar esse daqui, é aquela fórmula que nós já calculamos há um tempo atrás. Lá no colegial, nós mexemos muito com isso. Então, você tem que a velocidade vai ser igual ao espaço dividido pelo tempo. Na condição, o espaço aqui pode ser igual a quem? Espaço igual a velocidade vezes o tempo. Em questão de medida, quais são as medidas de espaço que nós temos? Na língua inglesa, nós temos E pés, pegada, pés. que aí você tem FT. Você lembrou de uma outra boa aí. Jardas. Jardas. Eu não tô lembrando, não. Jardas. Milhas. Quanto fala milhas por hora, então nós temos essas unidades para espaço. Então, pés, FT, jardas, milhas. Também temos aí polegadas também, que no caso você não vai contar. Uma formiga, por exemplo, você não vai contar ela em milhas. Ela não anda milhas. Não, vai Máximo polegada. jardas. Agora, pés, polegadas também. Polegadas também pode entrar aqui na condição de velocidade. Quilômetros e metros, não. Não. A gente não vai desenvolver quilômetros e metros porque elas estão na nossa unidade de medida. A nossa unidade de medida fica em segundo plano. Tudo bem? Se caso vier alguma coisa com essa informação, foi bom você fazer essa pergunta, porque caso venha alguma informação com relação a quilômetros ou metros, a gente tem que transformar para a unidade inglesa. Aqui, tempo, as unidades de tempo. Hora, minuto, segundo. Certinho. Eu estou teimando em escrever em inglês algumas coisas aqui, porque eu estou tendo a obrigação de aprender inglês. Não se aveste não, viu? Algumas unidades têm a mesma indicação da nossa. Você pode ver que hora é apenas H. Agora, minutos, min, segundos, sec. Então, nós temos que a velocidade que a gente trabalhou sempre no colegial é dado por quem? Espaço sobre tempo. O que nos indica isso daqui? Ah, vai ser a mesma coisa que a gente já trabalhou no colegial. Sim. Uma pequena diferença. No colegial, a unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas é segundos que a gente tem aqui, certo? Sim. Então, em questão de colegial, a gente tinha que manter esse padrão aqui para o Sistema Internacional de Medida. Já no sistema inglês, não tem essa. O cálculo começou em segundos, termina em segundos. Ah, o cálculo começou em minutos. Se começou em minutos, não importa. Termina ele em minutos.
Mas se eu não Olha. tiver transformação, não vou poder transformar? Não, não é necessário nenhuma transformação. E se eu tiver com ele terminado em trabalhado o pedido dele em horas, fecha o trabalho com ele em horas. Então não tem a necessidade de fazer nenhuma transformação como a gente faz no Sistema Internacional de Medida. Então se começou em segundos, termina em segundos. Começou em minutos, termina em minutos. Começou em horas, termina em horas. Ah, mas eu posso ter pés em horas? Pode. Imagina que você carregar uma carreta ou você ter que conduzir um rebocador e esse rebocador tem que manter uma pequena velocidade para que a força seja efetivamente trabalhada. Para deslocar o avião, por exemplo, ele não pode sair correndo a 60 km por hora. Então, ele vai bem devagar para fazer o deslocamento daquele outro veículo maior com uma maneira mais simples, para não haver nenhum dano à aeronave e nem ao rebocador. Então, ele vai trabalhar com o prazo de horas, bem demorado. Coisa que os outros vai acontecer o quê? Pode ser em minutos, pode ser em segundos, tanto faz. Tudo bem? Sim. Uma aplicação prática disso daí. Quando não sou mesmo, eu ia. Você imagina o seguinte. Você tem um espaço de 80 pés. Fez o percurso em 4 segundos. Qual vai ser a velocidade que esse objeto vai desenvolver? 20. 20. 80 por 4 vai dar 20 pés por segundo. E tem uma outra forma que a gente pode escrever isso. Qual a outra forma que a gente pode escrever isso? Essa unidade de medida pode ser escrita assim. FPS. Isso quer dizer pés por segundo. Tudo bem? Sim. E se eu trabalhar essa outra situação? $270. $270 jardas por 90 minutos. 3 jardas por minuto? Uhum. Tem pés por minuto, jardas por minuto, até milhas por minuto. Dependendo do tipo de movimento que tenha a ser feito, com o objeto ser muito pesado, tem que ter uma velocidade bem demorada. Ou no caso do lançamento de um foguete, você vai usar milhas por segundo. O quanto de milhas ele vai percorrer no segundo, para que não, ou por minuto, para que não ocorra nenhuma situação de desastre. Explosão. Então você tem 27 divide por 9, os zeros você corta, vai te dar 3 3 jardas por jardas. minuto. Professor, Oi, tá errado se colocar jardas, uma barra minuto ou não? não, é o mesmo que a gente colocou lá em cima. Ah, não, é que eu fiquei com dúvida agora quando colocou o tracinho embaixo. Aí, você pode indicar assim, em forma de fração, ou
Porque Minuto. essa barra É colocada fração, na não deixa de ser fração. condição aqui, está dizendo que o numerador está sendo dividido pelo minutos. É a mesma situação. Tá, obrigado. Nada. Vamos voltar lá no livrinho lá, no livro. Dos mestres. Então, o que a gente viu lá? A velocidade, que é constante, que é movimento uniforme, linha reta. Só que aí também tem uma outra condição. Qual a situação dele? A aceleração, que já dá o quê? O movimento uniformemente variado. Isso é, eu tenho por determinados pontos a mesma velocidade, só que em outras situações eu tenho menor velocidade. Então existe uma diferença de velocidade. Então aí você entra na condição de quê? A existência desse elemento, a aceleração. O que é aceleração? Definida pela física como a razão da variação de velocidade. Como que eu escrevo variação em física? Delta. Então, delta, para física, significa apenas, então, somente variação. Delta V, variação de velocidade. Se eu acontecer delta T, variação de tempo. Se eu tiver lá delta S, variação de espaço. Então, qualquer seja a grandeza que está sendo trabalhada junto com delta, eu estou trabalhando apenas a variação. O que essa variação nos diz? Eu tenho lá, no caso, a variação de velocidade, eu tenho a velocidade final menos a velocidade inicial. Delta V delta V é igual a V menos V0, ou VF menos VI. E aí você identifica o seguinte: se a razão da velocidade, da variação de velocidade, tem mais alguém. Quem é esse alguém? O tempo. Então, é a variação da velocidade pela variação de tempo. Nessas condições, a aceleração ela tem ΔV pelo tempo. Mas por que não está aparecendo aí o ΔT? Porque normalmente o tempo aqui ele é considerado partindo do repouso. Então, quando você tem essa condição, ΔV por T, você está partindo ele do repouso da brincadeira. Então, você vai ter o seguinte. Aí a situação problema nos diz a condição aqui, ó. Se a velocidade de um objeto é aumentada de 20 milhas por hora para 30 milhas por hora, o objeto foi acelerado. Se o acréscimo na velocidade é de 10 milhas por hora em 5 minutos, a razão da variação da velocidade de 10 milhas por hora em 5 minutos não. 10 milhas por hora em 5 segundos. A razão da variação da velocidade é de 10 milhas por hora em 5 minutos ou 2 milhas por hora. Vamos colocar isso mais fácil. Você tem lá que ele foi de 20 milhas por hora para a velocidade final de 30 milhas por hora. Isso num tempo de 5 segundos. Aí você avalia o seguinte. Vou ter que fazer a variação para determinar a aceleração. Então, a variação de velocidade
pelo tempo. Então, a aceleração vai ser quem? 30 menos 20 dividido por 5. Aqui mph, milhas por hora, por segundo. Vai dar 2. 30 menos 20 vai dar 10, dividido por 5 vai te dar 2. Milhas por hora por Barra segundo. Essa vai ser a aceleração do veículo. E aqui também entra aquela condição. Posso colocar esse sec com barra ali do lado. Ah, vai Mas ser aí, igual. milhas por hora por segundo? Isso, 2 unidades de tempo? 2 unidades de tempo. Porque milhas por hora ali, ele está trabalhando velocidade. E aí, no caso, por segundo. Então, em cada segundo, ele aumentou mais 2 milhas por hora. Ah, cada segundo ele aumentou a velocidade indo. Entendi. Isso. Beleza. É por isso que, para a gente, vendo na língua inglesa, eu, quando vi a primeira vez, também estranhei. Fiz a mesma pergunta que você. Só que aí, o que eu fiz? Eu pensei, bom, se está acontecendo isso, se eu colocar isso, se eu transformar isso para unidade de sistema internacional, não dá muita diferença, porque você não vai contar ele com horas e segundos, mas você vai contar em segundos ao quadrado. É o que entra da nossa condição de aceleração. Então seria 2 milhas, ao invés de 2 milhas por hora, se você trabalhar aqui, trabalhar horas, fazendo uma coisa que não se deve, horas em segundos, você não vai ter as 2 milhas, porque aí você vai estar mexendo também com ela. Querendo ou não, vai acabar mexendo com ela. E aí você vai ter segundos por segundos, segundos ao quadrado. E aí vai ficar pior ainda. Vai dar uma quebra de... Você imagina, são 3.600 segundos. Segundos é segundos, segundos ao quadrado. E aí 2.000 dividido por 3, que seja vezes que está aparecendo para a gente na tela. 7.200. Ou, se for dividir por 3.600, vai ficar uma briga danada. Então eu falei, bom, deixa o jeito que está. Aí eu entendi que é uma forma de representar a aceleração na língua inglesa. Aumentou a velocidade em 2 milhas por hora a cada segundo. Então essa é a interpretação que a gente tem que fazer com ela. Entendi. É um pouquinho meio louco se pensar assim, mas é uma maneira mais razoável. Entender. Aí aqui aparece aqui, ó. Só que ele colocou seg, é sec. 2 mph sobre segundo. Aí nós temos a expressão aqui. Aqui está dado velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo. Então aqui você pode, ao invés de usar o V0, V e V0 que eu coloquei na lousa, nada impede você usar VF por VI. Tá? Onde A é a aceleração, VF, velocidade final, VI, velocidade inicial. E o T é o tempo gasto. Então você analisa que ele está sempre dando o tempo inicial, o T0 igual a 0, porque ele não conta o tempo inicial. O tempo inicial para ele é como se partisse do repouso. Daquele ponto diante, não existe. Só vai ter o T, que é o tempo gasto total. E aqui ele fez a mesma lógica da conta que nós fizemos aqui na lousa. 30 mph menos 20 mph sobre 5 segundos. Fazendo a conta, houve a velocidade de 2 milhas por hora em cada segundo. Isso foi a aceleração. E aqui dá a explicação da situação aqui. Ó. Se o objeto foi acelerado para 22 milhas por hora no primeiro segundo, 24 milhas por hora no próximo segundo e 26 milhas por hora no terceiro segundo. A variação de velocidade em cada segundo é de 2 milhas por hora. Foi aqui que eu entendi o porquê dessa
condição de 2 unidades de hora de tempo na mesma equação. E esse exercício aqui está desde 2011 nos livros da ANAC. A aceleração é dita constante. Então, por isso que o movimento é uniforme, só que é uniformemente variado, MUV, e o movimento descrito é uniformemente acelerado. Então, aqui você tem um próximo exemplo. Se um corpo tem uma velocidade de 3 milhas por hora, no final do primeiro segundo, 5 milhas por hora no final do próximo segundo, e 8 milhas por hora no final do terceiro segundo. Dá para ter uma ideia aí de qual é a variação? Teria que tirar uma média? Isso. Qual seria o valor de aceleração que estaria aí? Ele passou de 3 milhas por hora para 5 milhas por hora e depois para 8 milhas por hora. Em 3 segundos, ele variou 5 milhas por hora. É isso? Isso. Nesse caso aí, a gente tem o quê? Um movimento variável, não é um movimento uniforme. Então, esse movimento ele não entra na condição do cálculo para a gente. Então, você vai cair uma situação dessa, pode cair, vamos dizer, uma situação, um problema semelhante a essa. Aí você vai, como é que eu vou calcular isso? Está variando, não tem um segundo perfeito. Uma sequência seria 3 para 5 vale 2. Aí o próximo seria 7 e não 8. Então aí nessa condição, movimento variável, acelerado e variável, a aceleração aí não é constante. A aceleração aí, ele está fora do padrão do movimento uniformemente variável. Então como é que fica essa brincadeira? Essa brincadeira a gente não responde. Ele está fora desse padrão. Tudo bem? Quer relembrar alguma coisa nesses minutos que resta? Porque Lembrar o caminho da cama. é. Tá de boa por enquanto, professor. Oi? Tá de boa por enquanto. Tá tudo de boa? Então, só para a gente dar uma, não finalizada, mas dar uma aqui nas equaçõezinhas. O mais difícil aí é ler o exercício, entendeu? É sempre o mais complicado. Parece que, tipo, com a fórmula tudo fica mais fácil, mas ler o exercício, ainda mais quando é de velocidade, é mais complicado, cabeça. né? Espera aí, você me deu uma ideia. Esquenta a cabeça não, que não vai ser uma coisa difícil não. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho. Ei, eu com minhas bagunças, tô sempre me perdendo. Se for o que eu tô procurando aqui, se for o certo, dá pra gente. Ah, achei. Isso mesmo. Só que não esquenta a cabeça, porque o que eu vou colocar aqui para vocês, ela tá com a língua no sistema nosso mesmo, Brasil, tá? Mas não se preocupem em transformar isso não. Isso aqui é o que semelhante que nós já vimos até agora, de questão dessa última parte aqui. O que vocês estão vendo esse texto aqui? Tá fácil vocês verem aqui? Tem 7 probleminhas. O que vocês estão reparando nessa situação aqui? Onde é que está aqui?
Quando eu penso que vai ter uma coisa para ajudar essa brincadeira aqui, me atrapalha. Borda de página não é. Vou pegar esse aqui mesmo. Que nem aqui você tem, ó. Primeira questão. Um veículo percorre a trajetória de 500 metros no tempo de 20 segundos. Com essas informações, determine a velocidade média desse veículo no sistema internacional, o SI. Aí você olha essa situação. O que que eu tenho que procurar? O que que eu tenho que trabalhar aí? Eu tenho que trabalhar aqui o quê? Velocidade e tempo percorrido. Isso. É o espaço que ele tem aqui pelo tempo de 20 segundos. Então, aqui Certo. a gente entra, já fez a interpretação. Por quê? Como é que eu vou identificar essa interpretação? Eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar o verbo. O que que o carro faz? Percorre. O percorre, ele está no presente. Então, se ele está no presente, esse está fazendo alguma coisa. Então, se ele percorre o quê? Percorre a trajetória de 500 Trajetória de metros. 500 nas minhas costas. Se ele percorre uma trajetória de 500 metros, ele tem que levar um certo tempo para fazer isso. Aí você entra no quê? Tempo de quanto? 20. Tempo de 20 segundos. Você interpretando o problema, você consegue desenvolver ele facinho. Aí o que que ele vem depois? Com essas informações, determinar o quê? Determinar a velocidade média desse veículo. Aí você conseguiu fazer essa interpretação, você vai direto na fórmula que está no rodapé. Certo. Então você pega a formulinha. Vai lá. Velocidade média é variação de espaço pela variação de tempo. O tempo que ele deu, 20 segundos. 20. O espaço, 500 metros. 500. Certo. E Dá aí vai 25. acontecer o quê? Tira o zero de cima e de baixo. 50 dividido por 2. 25. Pronto. Matou a Sim. charada. Ô, louco. Vendo assim é muito fácil, né? Mas você percebeu onde que eu busquei? Eu vou em cima Aham. dos verbos e faço a pergunta ao problema. Por exemplo, lá, Certo. percorre. Percorre o quê? A trajetória. Para percorrer a Trajetória é o trajetória, ele espaço. tem que gastar tempo. Quanto tempo ele gastou? 20 segundos. 20. Certo? Certo. Você faz pergunta sobre a pergunta que é o problema. Aí então você Entendeu, identifica professor? o espaço 500 metros e o tempo de 20 segundos. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Perfeito. Facilitou aí? Porra. Vem agora o 2. Um ciclista faz a trajetória de 800 metros no tempo de 100 segundos, considerando que a maior parte do percurso é de subida, determina a velocidade média desenvolvida. Ah, mas aí já tá simples, você sabe que a trajetória que ele fez foi 800 metros, certo? Uhum. Aí ele percorreu o tempo de 100 segundos. Aí você vai direto para a fórmula, o espaço é 800 e o tempo é 100. Exatamente. Aí você tem que descobrir a velocidade média. Você tirando os dois 8. de cada um. 8. E é 8, isso mesmo. Você percebe que se ele fosse só em linha reta, ele não gastaria 100 segundos. Gastaria bem menos. Ele gastou 100 segundos porque tem a maior parte de subida. Subida. Aham. Não, tá certo, professor. Você vê, os problemas que vocês vão fazer na prova, nada mais é parecidos com esse. É direto no assunto. Ele não vai dar um texto de 15 linhas
para vocês determinarem o que vai acontecer lá. Certo? Sim. Por quê? A pergunta que eu faço agora para vocês. Vocês estão fazendo curso de quê? De aviação. Isso. Mas qual é o nome do curso? Manutenção. Técnico de manutenção em aeronaves. Isso. Mecânico de manutenção de aeronaves. Você, como mecânico de aviação de aeronaves, você tem que, em segundos, decidir o avião sobe ou não sobe. Então, você não pode ter aquela pergunta no ar. Não, talvez. Não existe talvez. Não existe incerteza. Certo? Então, Sim. todas as questões que vocês vão fazer, incluindo na área técnica, tudo vai ter coisa curta, bem rápida para você decidir. Sim, não. Certo ou errado. Então, é por isso que eu também, com matemática e física, eu só trabalho com coisas bem objetivas. Porque não adianta a gente... vou trabalhar com um texto de 15 linhas para você ficar pensando. Seu tempo em segundos é curto demais para resolver um texto gigante. Tanto é que eu vou dar um exemplo para vocês. O EASA, as turmas que fizeram o EASA 2017, foi a primeira turma, que eu acompanhei diretamente, as provas deles eram assim, se tinha 30 questões, eles tinham um máximo de 35 minutos para resolver. Olha só a bucha que eles pegaram. Por quê? É ruim? Não. É que eles têm que ser definido prático, direto. Não pode ficar parado. Talvez. Não tem talvez. Não tem que... Ponto. E assim, são questões bem certas, objetivas, diretas no assunto. A resposta deles tem que ser bem clara. Que eu me lembro, parece que são 3 alternativas que eles fizeram lá pelo simulado. Você imagina com 3 alternativas em 1 minuto e 1 minuto e meio cada questão. Então, eles tinham que pensar rápido, ser objetivo e dar resposta assertiva. Mais rápido, melhor. Que funciona no sistema do EASA. Ou funcionava. Talvez tenha mudado agora. Tá safe. Agora deu para compreender perfeitamente. E essa 4? Como é que você ficaria com essa 4? Quanto tempo um veículo desenvolvendo velocidade de 25 ms percorrerá a trajetória de 1.500 metros? Tá. Eu quero saber o tempo. Então, eu vou começar a saber o que eu tenho. Eu tenho a velocidade de 25 ms, de metros por segundo, que percorrerá a trajetória de 1.500 metros. Ou seja, o metros por segundo é 25, que no caso fica em cima, né? E o metro embaixo. Ao contrário. Porque o espaço é em cima. Eu tô vendo que eu entendi que você falou, os 25 metros que está aqui em cima, está no texto. Ele está aqui em cima no texto. Mas a fórmula ele vai embaixo, realmente. Sim, ele fica no espaço, os 25. Não, no metro. No metro? Tá certo. Ele fica na velocidade, que aqui embaixo é VM, na velocidade média. É que na minha tela fica muito pequeno, entendeu? Peraí, eu vou tirar ele daqui. Tá. Agora apareceu melhor. Sim, agora eu entendi. Pra mim também estava ruim, eu tô com óculos aqui, quase no fundo de garrafa já, para enxergar essas coisas. E aí o espaço que ele vai ter que fazer é quanto? 1.500. Certo. A forma que eu vou pensar para vocês aí, resolver essa brincadeira é o seguinte. Não trabalha 1.500, trabalha 150. 150 dividido professor, por que vai o 1.500 dá 6. 6. Oi? Faz de novo a pergunta. Por que o 1.500 aí em cima? Porque no caso é ΔS, a variação de espaço. Em quanto tempo um veículo desenvolvendo velocidade de 25 metros por segundo percorrerá a trajetória de 1.500 metros? Se você olhar a fórmula da velocidade média, vou trazer ela para fora aqui, está no primeiro. Olha lá a condição que acontece.
você tem que velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, certo? Para eu determinar o tempo, o que vai acontecer com essa unidade de tempo? Ele vai... Cadê aqui? Formas. O tempo vai subir para o lugar da velocidade e a velocidade vai descer. Então, há uma dupla troca de posição. O tempo sobe e a velocidade desce. Então, você tem isso aqui. ΔT igual a ΔS sobre Vm, que é a velocidade média. Por isso que eu tenho ΔS sobre ΔS, que é 1500 sobre o valor da E é velocidade. por isso que tem que ler, né, o exercício direito, Tem que senão você ler. fica se confundindo nessas coisas, né, mano? É Exatamente. impressionante. É pegadinha em cima de pegadinha. Fica tranquilo que vocês não vão ter essa... No caso, vocês vão ter sempre as equações para vocês. É só você Tá ler bom. o texto. Você vai, vamos dizer lá, Uhum. eu vou marcar o que eu tenho aqui. Velocidade 25 metros por segundo. Para percorrer Certo. Um 1.500 espaço metros. de 1.500 metros. Então, eu Sim. vou olhar a equação que eu tenho aqui. Que no caso, eu tenho ΔT. Eu tenho aí ΔT, que é desenvolvido quem? ΔS por Vm. Então, eu vou pegar o metros, ΔS, Vm, velocidade média, 25 metros por segundo. Aqui, qual é a dica que eu dou? Não pega 1.500, pega 150, 50. divide por 25, 6. Dá 6. dá 6. Desce um 0, dá 60. Exato. Pronto, você fechou a brincadeira. Certo. Matou a charada. 60. Aí você tem lá metros Metros por no segundo. numerador e metros no metro para espaço e metros para velocidade. Não são iguais? Sim. São Sim. iguais. Elimina o metros e fica com A segundo. segundos. Segundos. Pronto. Entendi. Facinho? Facinho, de boa. É, joia. Valeu, professor. Alô. Ó, mais uma formulinha aí que é do movimento uniforme, que é essa daqui, ó. Espaço igual a espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Nessa condição, para a questão do sistema inglês, também vai contar assim. A separação dessa fórmula aí, você vai ter lá o espaço, velocidade e tempo. Na condição aqui, se eu tiver um espaço dado lá de repouso, essas coisas, ele vai aparecer dessa forma somente. Professor, E joga se- só um pouquinho a câmera para o lado, por favor. Aí, Obrigado. de nada. Aí você fala assim, mas cadê o espaço inicial? Ele entra aqui, ó. ΔS, variação de espaço. Então aí você faz o quê? Se eu tiver com essa situação trabalhando aí, então eu já sei que aqui eu tenho o espaço final menos o espaço inicial, mesmo na língua inglesa. Mas normalmente eles trabalham com o quê? Apenas o S. Não trabalha com S0. O que vai acontecer aqui? Você tem que um caminhão sair da posição inicial 100 metros de distância da origem da avenida. Então aqui você tem o 0, 100 metros. O caminhão sai daqui, certo? E vai percorrer uma distância até um certo espaço em metros Seria um também. X. Então aqui o que ele ocorre? Com velocidade constante de 15 metros por segundo. Então ele sai daqui com velocidade constante de 15 metros por segundo. Percorrendo certa distância no tempo de 1.200 segundos. Então, que situação vai dar para esse elemento para a gente?
SO igual a 100. SO é igual a 100. A velocidade é 15 metros por segundo. A distância do tempo percorrido é 1.200 Isso. segundos. Trabalha a multiplicação primeiro, depois a soma. 15 Trabalha vezes 15 12, vezes 12, não 15 vezes 1.200. 180. 180. Ok. Com mais os 2 zeros, 18 mil. mil. Mais 100. Mais 18.100. Pronto. Só isso. Só isso. Ele andou, então, 18 quilômetros, 18.100 metros. Tudo certinho, gente? De boa, professor. Bom, eu não vou fazer mais o restante pelo seguinte, então já acaba a apostila hoje, ele não pode acabar com a apostila hoje, tem que acabar com ela até sexta-feira. Bom, eu agradeço a vocês pela presença, obrigado pelo feriado, vocês podem estar fazendo qualquer outra coisa, estão aí participando. Muito obrigado pela boa vontade de vocês. Se ficou alguma coisa de dúvida, a gente vai trabalhar amanhã de novo, ok? Tá bom? E não se esqueçam de só desconectar do EAD Box depois das 10h30, para vocês manterem a presença de vocês. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Valeu, Tenham uma professor, boa noite. obrigado. Bom descanso pra vocês. Até amanhã. Vai lá, Fala aí, professor. professor. Valeu. Boa noite. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite, obrigado. Boa noite. Falou. Obrigado a você. Isso é sobre você? Não.